Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Fernando? Beleza? Beleza. Só aguardar um pouquinho que o pessoal já vai entrar de novo. É que deu um probleminha, eu pedi para um aluno compartilhar a tela e daí acabou ele ficando como o mestre da sala. Aí não dá para eu compartilhar minha tela. Beleza. Já tá vendo a minha tela aí? Bom, Mauro. Sim, Então vamos lá. Você estava em sala de aula hoje, Fernando? sim. Sim. Tá, eu vou dar uma explicadinha porque o Mauro ele não estava. Do que a gente fez hoje, e daí eu vou continuar aquele exercício que a gente estava fazendo. Pode ser? Beleza. Então, Mauro, o que a gente fez hoje? A gente pegou e começou a trabalhar com as curvas de nível. Eu vou mostrar aqui no GeoGebra para você, só para você ter uma ideia do que se trata a curva de nível e o que se trata os cortes dos planos. Tá? Bem rapidinho eu vou explicar. Tá, então vamos abrir e vamos pegar o nosso gráfico. Você vai ver um monte de janelinhas aqui. Tá? E quem tiver ainda dúvida, pode me perguntar aqui, tá? Ainda que se não ficou claro o que a gente estava fazendo, tá? Tá me ouvindo melhor aí, professor? Tô ouvindo melhor. Sim, só, às vezes parece que você está longe do microfone algumas vezes. Tava com o fone de ouvido ligado e eu não tinha visto. Aí tava ruim o áudio. Aí tirei o fone de ouvido agora. Ah, tá. Não, beleza. Bom, aqui. Nós temos esse cone, certo? Não sei se você consegue visualizar um cone, mas é um cone exatamente. Aquele, o corte de cima dele é quadrado, tá? Por isso que ele não está tão perfeitinho. Tá? Igual o cone que a gente conhece normalmente. O que a gente vai fazer? Quando a gente estuda curva de nível, você está vendo um plano aqui, o plano XY embaixo? Beleza. Esse plano aqui, quando a gente quer fazer as curvas de nível, a gente vai fazendo cortes na figura. A gente vai levar esse plano e vai cortar a figura e vai desenhar exatamente o corte dessa figura, tá? E aqui o computador lógico vai fazer sozinho isso. Então eu vou modificar a posição do meu plano. Ó, coloquei na altura 1 agora, para z igual a 1. Ó, formou uma curva de nível, certo? Se eu for aumentar a altura de novo, ele formou uma segunda curva de nível. Aumentar a altura do plano de novo, uma terceira, quarta e quinta curva de nível. Tá? Isso são as curvas de nível. Você tem na sua figura, né, os gráficos da sua função, e você vai cortar ela paralelamente ao eixo, ao plano XY, certo? Então vai ser paralelo ao plano XY, e você vai elevar esse plano em determinadas alturas e vai formar figuras, e você corta essas figuras e forma, nesse caso do cone, ele forma círculos, né? Circunferências. Tá? Essa é uma forma. Então, vocês estão vendo aqui que o K, eu estou mexendo de 0 a
Você observa aqui o K, né? Ó, de 0 a 1. Ó, K igual a 1, ó. K igual a 2, 0 a 5, tá, né? K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5. Tá? Então, você vai mudando a altura e você pode ver ali na figura tridimensional o que está acontecendo. Outra forma que a gente precisa entender é, saiu aqui, a gente vai para os planos. Eu vou pegar agora o plano XZ. Certo? Eu vou pegar esse plano aqui. Deixa eu ver se é ele mesmo. Apaguei esse. Esse é o YZ. Vou pegar o XZ, que é esse aqui. Tá vendo aí, né? Então, eu vou pegar o plano XZ. Tá vendo essa reta verde aqui, ó? Eu cortei, eu passei o plano XZ, que é componente X, e componente Z, formou esse plano, e no onde passa na figura esse plano, forma uma figura, nesse gráfico tridimensional, forma um corte bidimensional, que você pode ver aqui em verde. E eu não preciso fazer muitos cortes, né? Como é uma figura que está centrada na origem, então não tem necessariamente eu criar outros cortes. Mas se eu modificar aqui, ó, você vai ver, eu vou criar outros cortes, modificando as distâncias de Y, tá? Mas eu não preciso fazer isso. Basta esse primeiro do meio aqui, e eu já fiz o corte. Depois, nós temos o outro plano, que é o YZ. Tá? Nós temos o YZ, que você pode ver aqui na figura, esse plano aqui, YZ. Componente Y, que está em verde, e componente Z, que está em azul. Tá? Ele vai formar isso aqui, ó. Também, porque como ele é uma figura simétrica, esse cone, ele está fazendo o corte agora nesse pedaço aqui, está fazendo corte simétrico ao outro. Então, aqui, se eu alterar o valor de J, não é aqui não, é o outro. Se eu alterar o valor de I aqui, eu estou criando outros cortes. Mas o que me importa é exatamente em cima do eixo x igual a 0. Tá? É o suficiente, porque é uma figura simétrica, está centrada na origem, então só esse aqui é o suficiente. Só esse de baixo aqui, tá? Então, isso aí é o que a gente viu hoje. Esqueci de colocar para carregar meu computador, deixa eu colocar aqui rapidinho. Bom, e foi isso que a gente fez lá em sala. Eu fiz exatamente esse do cone com os alunos. Tá? Eu fiz exatamente isso do cone com os alunos. E eu estava fazendo o do paraboloide elíptico. Tá? Queria um pouquinho mais difícil. Eu vou postar a aula ainda hoje. Se você quiser dar uma assistida, Marcos. Aí eu vou mostrar aqui. Se der tempo de desenhar tudo, eu vou desenhar. Só um instantinho. Agora está carregando. Então, nós temos aqui. Aqui eu fiz as curvas de nível. Tá? Eu fiz as curvas de nível e essas de azul aqui é só um rascunho, tá? Eu tenho uma figura, certo? Uma função que é 4x² mais y². E eu suspeito que isso aqui é um elipsoide, justamente porque eu tenho coeficientes diferentes para x² e y², mas sinais iguais, né? Positivo e positivo. Se eu suspeito que é uma elipse, então eu tenho que encontrar a equação da elipse para eu conseguir desenhar. A equação da elipse geral é essa aqui. A gente precisa igualar isso aqui. Tá? E como a gente vai ter que escolher valores para z, né? Eu coloquei k como sendo a constante e z vai assumir os valores de k. Com k igual a 0, tá vendo aqui, ó? Isso aqui a gente não chama de f de x, y, a gente não chama de z também. Tá? Então, isso aqui é z. E eu estou igualando z a k, então fica isso assim.
para k igual a zero, então eu tenho a minha função igual ao meu k. Então ficou, para isso aqui ser verdade, o k igual a zero, para essa soma aqui dar zero, significa que x ao quadrado, x tem que ser zero e y tem que ser zero. É a única forma disso aqui dar zero. Tá? Então, por isso que a gente colocou um pontinho aqui. Depois a gente fez o quê? A gente fez para k igual a 2. Esse aqui deu um trabalhinho, tá? Quem estava em sala de aula viu o trabalhinho que deu. Por quê? Eu tenho que fazer isso aqui. 4x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 2. Beleza. Eu tenho que transformar sempre isso aqui em 1, tá? Como está 2, eu tenho que transformar isso aqui em 1. Então, eu divido todo mundo por 2. Tá? Então, 4 dividido por 2, 4x ao quadrado dividido por 2, mais y ao quadrado dividido por 2. Aqui fica, eu consegui simplificar, então ficou 2x ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 igual a 1. Então, deixei isso aqui igual a 1. Para isso aqui, eu colocar isso aqui no denominador, para que eu encontre a ao quadrado, eu fiz aqui um esqueminha. Se eu pegar e dividir por uma fração, lembra que a gente multiplica invertido? Então, x ao quadrado sobre meio é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 1 vezes o inverso do que está no denominador, da fração do denominador. Ele era 1 meio, vai passar 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2x ao quadrado. Então, para eu deixar tudo embaixo no meu denominador, eu tenho que fazer o quê? Colocar dividir pelo inverso do número. Se eu tenho 2, o inverso de 2 na adição é 1 sobre 2. Na adição e multiplicação. Tá? É 1 sobre 2. Beleza? E daí eu faço o quê? Eu sei que a ao quadrado é igual a 1 meio que está aqui. Certo? Eu tenho que descobrir a. Então, passei o quadrado aqui, passei a raiz. Então, ficou a é igual a raiz de meio, correto? Que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. Eu encontrei aqui, então, esse valor aqui, 1 sobre raiz de 2, é o valor de a, e está ao quadrado, então está no formato dessa aqui de cima. Já o b, ele é igual a 2, correto? Então, b ao quadrado é igual a 2. Eu vou extrair a raiz, ficou raiz de 2. E daí ficou aqui. Aí eu... Pode falar. Laércio? Oi, professor. Você falou alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não, eu falei não, professor. Ah, tem mais gente aqui? Tem mais gente, que bom. Gabriel também, Tem, não? tem mais gente. Uhum. Que ótimo. Então, vamos lá. Beleza. Aqui. Então, eu voltei. Eu já descobri o a ao quadrado e já descobri o b ao quadrado. O a, lá nos gráficos básicos, é o raio em x. A gente viu aqui 1 sobre raiz de 2 daria quanto? Daria 1 ponto alguma coisa, 0,777, né? 0,78. 708, 708. Que é esse pontinho que você está vendo aqui, ó. Que é o raio em x. Daí vale o mesmo a simetria dele para menos, né? E daí e o raiz de 2 é 1,41, que vai dar aqui em cima, no y, que é o raio de y. Então, 1,41. O inverso, o simétrico dele é menos 1,41 também. E eu desenhei essa circunferência aqui. Tá? A gente fez para k igual a 4, que foi o mais simples. A gente descobriu que a era igual a 1 e b igual a 2. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, 1, certo? 1 e 2. E depois, para exemplificar, eu fiz para k igual a 5, que é ímpar, que é mais difícil. Aí ficou o quê? Para k igual a 5, a gente fez, deu 4x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5. Aí eu precisava colocar esse 5 aqui ser igual a 1, então dividir todo mundo por 5. Depois aquele mesmo problema que ocorreu aqui,
eu tive de fazer o quê? Dividir por 1 sobre 4, que eu fiz aqui. Então, eu tinha 4 sobre 5 x ao quadrado, é a mesma coisa que x ao quadrado sobre 5 vezes o inverso do 4, que é 1 sobre 4. E deu x ao quadrado sobre 5 sobre 4. Tá? E daí é só substituir aqui, ó. X ao quadrado sobre 5 sobre 4, mais y ao quadrado sobre 5. E aí a gente tem aqui. A gente já descobriu quem que era o a ao quadrado e quem que era o b ao quadrado. Agora falta descobrir quem que é a e quem que é b. Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, a gente fez aqui embaixo. Então ficou raiz de 5 sobre 4, é a mesma coisa que raiz de 5 sobre raiz de 4, que é a mesma coisa que raiz de 5 sobre 2. E o b é raiz de 5. Aí esses valores equivalentes são esses pontos que você está vendo aqui mais para no último corte, tá? Na última circunferência maior. Na última elipse, nesse caso. E foi aí que a gente fez, tá? Esses 3. Só tem que lembrar desse macete. Entendeu aí, ô Mauro? O Gabriel, você estava em sala de aula também? Hoje? Oi, professor, tô sim. Você estava na sala hoje, né? Presencial. Não, na sala de aula hoje não. Hoje não. Você entendeu também? O que está acontecendo? Mais ou menos. Mais ou menos? E o Mauro, você entendeu? Não estou te escutando, Mauro. Entendi, professor, entendi. Entendi, Entendeu? sim. Gabriel, o que você ficou em dúvida nesse processo aqui? Não, professor, é só assim, não é que eu fico em dúvida, só achei meio complicado essa questão de ter que encontrar o K o número 5, né, no K, e só isso, achei mais complicado, não que não tenha entendido. Ah, tá. Mas você viu aqui que se eu quero colocar esse 4 no denominador, eu tenho que dividir por o inverso dele, que era 1 sobre 4. Né? E como eu já tinha o 5 aqui, eu multipliquei os 5 vezes 1 sobre 4. Tá? Por isso que deu esse gráfico aqui que você está vendo. Essa última elipse aqui, mais externa. A única coisa que você tem que lembrar é isso aqui. Se você quer colocar algum número no denominador, você divide pelo inverso do número. Tá? Aí a gente fez esses dois aqui. Nesse caso aqui, nós temos para o plano XZ, temos y igual a 0. Ou seja, está vendo aqui, ó, x e z, correto? X e z. Então, eu estou pegando exatamente, se eu olhar aqui no gráfico da minha função, eu estou pegando esse plano aqui, ó. Esse aqui. Está vendo o mouse aí, né? Pegando esse aqui, x e z. Estou pegando esse plano todo aqui. Aqui, ó. Eu estou seguindo com o mouse aqui. Todo esse plano aqui, ó. Estou fazendo desenho aqui. Nesse plano aqui, o y é 0, tá? Então, tá aqui, y igual a 0. E nesse outro plano aqui, que é o YZ, eu estou pegando esse plano aqui. Tá? Beleza. Feito isso aqui, nós temos, para o plano XZ, temos y igual a 0. Então, vamos lá. Se eu tenho a minha função é 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a f de xy, ou z, então eu vou ter 4x ao quadrado igual a z. Certo? Porque y ao quadrado é 0. Y é 0, então y ao quadrado é 0. Então, tirei o y. E aí eu só mudei a posição aqui e tive de construir uma função 4x ao quadrado e ter que desenhar ela. Se eu não sei fazer, eu atribuo pontos para x e vou encontrar z, porque eu estou trabalhando com o eixo z. Tá? Então, menos 1 igual a 4, x igual a menos 1, deu z, deu 4. É só substituir aqui em cima. Para x igual a 0, z deu 0. Tá? Substitui aqui. E para x igual a 1, deu 1 e 4. Foram os pontos que eu desenhei aqui. Para menos 1 e 4, deu aqui. E 1 e 4. E o 0, 0 aqui embaixo. Aí eu desenhei a minha parábola. Tá?
E daí para o plano YZ, o x que fica igual a zero, né? Então, 4x² mais y² igual a z. Então, se 4x, como x é zero, 4x² é zero. Então, sumiu. Então, z é igual a y². E a nossa função, a nossa parábola normal. Tá? Eu só fiz o desenho dela. Se eu não sei, eu atribuo pontos. Menos 2 para x vai dar 4 para y. Menos 1 para x vai dar 1 para y. No y não, z no caso. Y igual a 0, z vai ser 0. Então tá aqui. Y igual a 1, z vai ser 1. Tá aqui. Y igual a 2, z vai ser 4. Tá? Só substituir. E daí eu precisei fazer aqui o gráfico da minha função. O que eu fiz? Tá vendo aqui de vermelho? É esse valor, é essa reta aqui, é essa parábola que eu desenhei exatamente no plano que ela está. Exatamente. Eu não estou no plano XZ, então estou desenhando essa parábola no plano XZ. Está aqui. E essa de verde é o YZ, que seria aqui. Esse plano aqui. Tá? Desenhei a mesma coisa, com as mesmas medidas e tudo. Depois eu peguei, nesse caso aqui, K igual a 1 e K igual a 2. Eu obtive essas circunferências em azul aqui, ó, que é a mesma coisa que está aqui em cima. Tá? Eu peguei 1 e 2. Tá? Peguei essas 1 e 2 aqui. Essas duas e desenhei ela aqui no gráfico. Tá? Esse é o gráfico da função agora. E depois eu coloquei elas na altura correta. Né? Não é K igual a 1 e depois K igual a 4. Eu desenhei elas na altura correta, então elas são... Essas de azul são sombras dessas de preto. Aí eu também fiz para 5. Entendido isso? Todo mundo? Sim. Tá? Se eu pedir para vocês para vocês desenhar agora um outro, vocês dão conta? Olha o outro. Esse é um cone. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem. Não está aparecendo aqui. Vamos começar a resolver esse aqui. Aí eu continuo na próxima aula presencial. Tá? Vai ficar mais claro para todo mundo. Vou apagar isso aqui. Esse aí você não fez hoje não, né, professor? Esse não. Vou fazer agora com vocês. Quem está hoje aqui vai estar privilegiado, vai ter mais explicação. Esse é um cone elíptico, tá? Esse é um cone elíptico. É praticamente a mesma coisa, só que agora tem uma raiz quadrada. Não mudou nada, basicamente. Vamos fazer de azul os Ks. Vamos escolher K igual a 0. Certo? Então eu terei a raiz quadrada de 4x² mais y². Isso aqui é igual a 0. Então, eu elevo todo mundo ao quadrado para tirar a raiz, né? Então, ficou 4x² mais y² é igual a 0², que é 0. Para isso aí ser verdade, o que tem que acontecer? X e y tem que ser 0, né? Senão não dá certo essa soma aí, dá 0. Correto? Porque não tem como nenhum deles ficar negativo, né? Porque eles estão elevados ao quadrado. Então, eu vou ter o meu ponto 0, 0 aqui. Então, x e y é igual a 0 e x é igual a 0 e y é igual a 0. Agora, vamos fazer para outro k. Vamos fazer k igual a 1. Então, aqui vai ficar a raiz quadrada
de 4x ao quadrado mais y ao quadrado, foi mal, correto? É igual a 1. Eleva todo mundo ao quadrado para tirar a raiz. Então, ficou 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 ao quadrado. Tá? Então, ficou 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Beleza. Eu preciso transformar na equação da elipse, porque eu já suspeito, como é a mesma lá de cima, é uma elipse. Então, como eu já suspeito que isso vai ser uma elipse, eu vou ter que transformar uma elipse. Qual que é a equação da elipse? Vocês lembram? Vou fazer de preto aqui. Nós temos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Tá? Tem que transformar nisso aí. Então, vamos lá. Bom, ela está praticamente igual, né? Só que eu tenho esse 4 aqui. Eu tenho que, então, fazer o quê? Dividir por 1/4, que eu tenho a mesma coisa que 4x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 1 sobre 4 ao quadrado. Opa, tá errado aqui. É 1 sobre 4 por enquanto. Não tem um quadrado aí, não. 1 sobre 4. Mais y ao quadrado sobre 1. É igual a 1. Então, eu já tenho a e já tenho b. O a ao quadrado e o b ao quadrado. Então, nós temos a é igual ao quadrado é igual a 1/4. E então a vai ser igual a 1/2, né? Se eu extrair a raiz quadrada aqui de 1/4, vai ficar raiz de 1, que é 1, sobre raiz de 4, que é 2. Então, ficou 1 sobre 2. E o b é igual a 1, né? Porque 1 ao quadrado, b ao quadrado é igual a 1, b é igual a 1. Então, eu vou desenhar essa elipse aí. Então, o A é o raio em X e o B é o raio em Y. Então, eu tenho o raio meio em X e 1 em Y. Tá? É isso que eu vou desenhar agora. Feito isso aqui. Vamos fazer outro. Outro K. Um K igual a 2, pode ser? Pode ser, professor. K igual a 2. Aqui vai dar raiz de 4x ao quadrado mais y ao quadrado. Só um pouquinho que ele está pegando minha palma da mão. Mais y ao quadrado igual a 2. Aqui fica simples também, né? Eleva todo mundo ao quadrado para tirar a raiz. Então, ficaria 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2 ao quadrado, né? Que é 4. Eu tenho que tirar esse 4 que está aqui. Então, eu divido todo mundo por 4. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Isso aqui é a mesma coisa que eu pegar e fazer o quê? Esse aqui, o a ao quadrado é igual a 1. A, então, é igual a 1. B ao quadrado é igual a 4. Então, B é 2. Correto? Então, vai ficar x ao quadrado sobre 1 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é o 4 ali, igual a 1. Então, vai ter raio 1 e raio 2. 1 para x e 2 para y. 1 para x e 2 para y. 1 para x e 2 para y.
Ficou claro esse? Sim. Então, vamos para K igual a 3, pode ser? Aqui vai dar trabalhinho, K igual a 3. Os ímpares sempre dá, né, dá mais trabalho, né, professor? É, se os dois tivessem coeficiente ímpar, aí não daria trabalho. Mas como os dois têm diferente, um é par e um é ímpar, aí dá trabalho. Ah, tá. Tá? Então, nós temos raiz... Nós temos mais 10 minutos, vai dar para fazer só as curvas de nível, pelo menos. Então, nós temos 4 x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3. Então, aqui vai ficar... Eleva todo mundo ao quadrado, tira a raiz, né? 4x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 3 ao quadrado é 9, né? Agora eu tenho que transformar esse 9 em 1. Como que eu faço? Dividir todo mundo por 9. Então vai ficar 4x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Então aqui nós teremos 4. Para eu fazer isso aqui funcionar, o que eu tenho que colocar? Eu não tenho que, se eu tenho 4 que está no numerador, eu quero jogar ele para o denominador, eu vou ter que dividir por 1/4, né? E eu já tenho 9, correto? Ali. Então eu tenho x ao quadrado sobre 9, que a gente já tem, vezes o que está aqui, né? Se eu estou querendo colocar esse número que está no numerador no denominador, eu multiplico ele por... eu divido ele por 1/4, né? 1/4 mais y ao quadrado sobre 9, tá? Igual a 1. Eu vou continuar aqui. Depois vocês fazem em casa, aí depois quando vocês tiverem tempo. Aí ficou o quê? 9 vezes... Então, vou colocar a setinha assim. Então, ficou x ao quadrado. Ficou x ao quadrado. X ao quadrado. Sobre 9/4 mais y ao quadrado sobre 9. Eu tenho que transformar isso aí ao quadrado. Porque eu tenho a ao quadrado igual a 9/4. Tá? Isso aqui vai gerar o quê? A vai ser igual a extrair a raiz do outro lado. Então, vai ficar raiz quadrada de 9 dá quanto? E aí? Raiz de 9 dá quanto? 3, né? 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 em cima. Raiz quadrada de 4 dá quanto? 2. Tá? Isso aqui, então, é a mesma coisa do que x ao quadrado sobre... Agora, 3 sobre 2 ao quadrado. Mais o 9, que número ao quadrado dá 9, né? Que é o b. B é igual, b ao quadrado é b, é 9. Então, b é igual a 3. Então tá, nós temos então que y ao quadrado é sobre b ao quadrado. Quem que é b? 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a 1. Então, eu tenho raio 3/2 e raio 3. 3/2 é 1,5, correto? Então, vou desenhar aqui uma elipse com 1,5 e 3 de diâmetro. 1,5 para x e 3 para y.
Tá? Aí nós temos mais uma curva de nível feita. Ficou claro esse? Sim. Sim? Gabriel? Você que acabou Eu de não falar. falei. Eu Tá. consegui entender. Esse sim, agora eu consegui entender. Conseguiu entender? Ficou simples, não é difícil, né? A gente só tem que lembrar daquela propriedade lá, né? Se você quer... Se tem um número no numerador e quer colocar ele no denominador, você tem que fazer o quê? Dividir pelo inverso dele. Que é, se eu tenho 4, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Certo? Certo. Laércio, beleza? Mauro? Fernando? Beleza. Oi, professor. Então tá bom. Aqui já vai encerrar, tem alguns minutinhos só. Tá, joia. Boa noite, professor. Boa noite, tá? Aí eu já vou postar isso aí para vocês, tá? Hoje ainda. E obrigado. Obrigado. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu aí pela aula. Falou. Boa noite, professor.